A gente vai respirar bem profundamente. E nós vamos buscar essa sintonia da alegria, da amorosidade, a nos unir com Ruiz, com Eliamar, com Cássio, com Cíntia e com todos os espíritos que estudam junto conosco, formando uma corrente de amor e de luz. Que possamos, nesta tarde, despertar toda essa essência que temos dentro de nós, com paz, serenidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu só não tenho aonde que parou, porque quem fica é o Sé e eu não marquei no meu. Eu tenho. No parágrafo. É que o dela é PDF, né? Não, o meu é o livro antigo. Antigo. O parágrafo era nisso que pensava, professor. Por que não conseguimos administrar nossas divergências? Parou nesse aqui. Agora, onde está no seu? Página que é? É a 31 a página. 36, o meu. No meu é a 31. Tá, vai lendo aí, alguém vai puxando que eu até me achar aqui. Tá, nessa página desse parágrafo eu não vi nada. Na outra página, 37, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, começa com não, mas eu marquei a sequência. Nossas atitudes nem sempre traduzem o que sentimos. Pior que isso é não ter consciência que agimos em decorrência de sentimentos que desconhecemos. Esse aqui eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente tem uma reação e não sabe nem por que está tendo. Mas é porque a gente não para, né? A gente só, na hora que a gente começa a vivenciar esse sentimento, é que a gente vai parar assim, por que eu fiz, né? Por que eu fiz? Por que eu tive essa atitude? O que gerou? O que estava dentro de mim? Pois é. Mas, hoje a gente já para pensar. Exato. Antes a gente nem pararia. Seguiria o jogo normalmente, vai que vai, entendeu? Ou então hoje a gente já reflete, né? Ou então a gente falaria assim, né? E vinha para defesa realmente. Tá vendo? Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. E hoje isso já incomoda, né? Isso traz um incômodo, fica ali, né? A gente não traz, não dá paz, né? Não, porque aí bate até o arrependimento às vezes. Você sabe que você não tinha que ter agido assim, mas na impetuosidade veio, respondeu. E aí você fala assim, mas eu já não era para estar respondendo assim, eu já era para estar refreando os meus impulsos. E aí a gente começa a trabalhar naquele arrependimento. Posso ler o seguinte parágrafo, que eu acho que complementa esse seguinte. Você já se achou, Valéria? Eu acho que sim. Vamos lá. Com essa análise dos relacionamentos, seria coerente afirmar que nós, especialmente nós, os espíritas, não estaríamos administrando bem as nossas amizades, em função da ignorância sobre o que se passa em nosso coração. Isso seria o tal amor que subiu a cabeça? Então, esse complemento de cima, como a professora estava falando, que agora a gente já para pensar, né? A gente já tá... Porque, assim, é aquela coisa assim, por que eu vou discutir? Antigamente a gente ia discutir. Não. E agora a gente fala assim, para que eu vou discutir? Agora a gente se preocupa com o sentimento, né? Antes a gente nem sabia que sentimento que era. Então tava na cabeça, né? Não tava no coração. No coração. Se era ignorância, o que era, né? O que vinha. Mas, eu posso falar uma coisa? A gente tá com todos os chicotes na gente, hein?
A gente tá todos os coloridos. Aí assim, para e pensa. Alguns. Não é desculpa, mas é para que a gente entenda. A gente foi educado dessa maneira. A gente teve algum tipo de educação desse tipo, ó. A educação na nossa casa, a educação na nossa escola, né? A educação da nossa religião. Não, gente. Então, ó, a gente tinha que ter nascido como Chico, como missionário, né, para trazer tudo isso. Como não somos missionários, os espíritas realmente são trabalhadores da última hora, a gente tem que aprender, tem que puxar isso. Então, por isso que eu falo, vamos tirando todos os chicotes, né, porque a gente está aprendendo. Não é passar a mão, né? Não é passar a mão. Hoje, o que a gente fala? As escolas, elas estão tentando colocar uma nova educação. Aí, às vezes, barra na família, né? As religiões já começam a trabalhar, a despertar algumas, outras não, continuarão. Porque, assim, a gente fecha muito a educação do sentimento, tá? Eu não estou falando da educação de valores, essas coisas. A educação dos sentimentos. Aprender a educar os sentimentos. Oi. Na escola, eles educam os sentimentos? Dependendo da escola, tem muito esse fator de trazer esse sentimento. Dependendo vamos ver aqui a Ana Cláudia, que é professora. Deixa eu ver. O Gabriel estudou ali, deixa eu ver qual era o método. Tinha um método que ele trabalhava muito com a natureza. O Gabriel estudava ali na Barão de Penedo, naquela escola que tinha um orquidário, era bem perto do orquidário. Eu sei é um método? Eles iam muito no orquidário. Tem o Eles iam muito no Range orquidário. e o Waldvor. Era o Reginaldo. Não, O ela Gabriel mudou de Regina lugar. Altman. Isso. Altman. Então lá eles tinham uma filosofia toda assim, toda voltada para esse ser mesmo, esse aprendizado de lidar muito com a natureza, com os animais dentro da escola, era como se fosse o orquidário. Então eles mexiam desenvolvendo. Montessori. A Montessori. O método Montessori dá um Montessoriano, dá um desenvolvimento, sim, entendeu? Já é visando esse ser, tá? Mas a Waldvor também trabalha com a natureza, com o sentimento também. Só tem uma escola, tanto, na Waldvor. É assim. É na rua da sua mãe que ela morava, inclusive. Tá lá. Então, assim, é ver o ser num todo, sabe? E não somente o escrever, essas coisas, não, é num todo. É muito interessante, sabe? Então, assim, é a escola, é a casa, era tudo integrado. Tinha uma integração muito grande. Então, assim, eu vejo que é um lado positivo. São muito poucas escolas que trabalham esses métodos, né? Lá, todo mundo traz muito o quê? Esse fator de vamos preparar o ser para que ele possa ter uma grande profissão, essas coisas todas. E aí esquece que ali é um espírito, né? E aí, assim, são voltados hoje, eu vejo, mais para a tecnologia. Preparar para o cara e o sentimento. Nada.
Por Nada. isso que a gente fala que, assim, o que aconteceu com as escolas? Eles viraram máquinas, né? As pessoas têm que... Eles já começam. Então, muitas vezes, o jovem, o que acontece com ele? Ele está estressado quando ele chega na vida adulta, porque ele sempre teve que fazer, cumprir metas, e as metas são de adultos, né? Não deveriam ser, mas vamos dizer. E ele chega, ele tá cansado já. Ele já fala que tá estressado, porque a vida dele foi um estresse. Ele tinha que ir para a escola, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro, né? Então é nesse sentido. Eu vejo assim, sabe? Eu acho que se a gente conseguisse uma educação desse ser, desse amor, né? Tanto na nossa família, na nossa religião, na escola, a gente conseguiria ter uma condução do ser, um desenvolvimento melhor. Tá? Eu vejo assim. A gente talvez se conseguiria sentir este amor com mais facilidade. Esse amor não seria só daqui. Seria aqui. Eu vou te dar um exemplo. Na escola do Gabriel, assim, no Dia dos Pais, eles fizeram serenata. Eles tinham... a gente sentava para aprender a contar a história. Então, a gente montava todo o cenário. A gente sentava nas almofadas, a gente criava, a gente trazia esse lúdico para a criança, né? Que é uma coisa que a gente vai perdendo. Por isso que assim, ó, uma serenata, você vai falar de amor, você vai falar de poesia. Aonde estão os saraus que a gente fazia na escola? Quando a gente tinha que escolher as poesias. A gente fala de poesia, a gente desenvolve, a gente conhece os poetas hoje em dia. Se faz poesia. Aqui no colégio do Arthur, mas isso foi no ensino médio. Inclusive, quem dava esse sarau, fazia a apresentação, era a filha do Cassione, a Silvia Cassione. Ela era professora de literatura. E a reprodução dos livros, eles faziam sarau. Era a montagem todinha, era uma movimentação na escola de montar cenário. Era muito legal, e eles se engajavam nisso. Era bem interessante. Todos os anos ela faz o sarau. É muito assim, lúdico, né, para eles, porque representam, vivenciam, né, a história, né? É bem bacana. E os pais eram convidados a ir, e já era no ensino médio. Ó, mas não, assim, esse seria perfeito se fosse feito. Para quê? Para desenvolver isso, né? Trazer isso. Santos tem uma coisa que eu acho bem interessante. Eu não sei se tem agora, mas a gente tinha antigamente, antes da pandemia, lá o dia lá do coração, né? Onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas ficavam costurando, né? Era dia 2 de agosto. Eles instituíram, mas eu acho que eles pararam com isso. Com a pandemia, não parou com a pandemia? Parou com a pandemia. Então, aí era um dia onde as pessoas se olhavam. Esse despertar estava no quê? Tentando despertar. E se a gente for ver, sempre são atos lúdicos, porque a Ana Cláudia fala com mais propriedade. É assim que a gente vai buscando essa criança, é assim que a gente vai despertando. Na prefeitura, nós paramos um dia com as crianças para confeccionar os corações e enviar para lá. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Que bonitinhos. Foi. Então, assim, são essas coisas que Eles eu vejo vestiam. que, assim, o que você está despertando? Eu vou parar, eu vou colocar a minha energia, eu tenho uma energia que eu vou doar para o outro. Eu vou desejar, então eu estou despertando. Não é daqui da cabeça, é um ato que eu vou desenvolvendo do sentir. Então, por isso que eu falo, eu acredito muito nisso, né? Mas não sei como que vai ser. Né? E nós espíritas, a gente é a última bolachinha do pacote amassadinha. Quebrada. Outra quebrada.
Às vezes moidinha, entendeu? Eu marquei o parágrafo de baixo desse que a Leda Que a leu. Leda leu. Legal. Também marquei. Vamos lá, então. Sem dúvida, amigo, o apego emocional às nossas crenças é a raiz do chamado preconceito. Crenças são ideias que se tornam verdades ao nosso senso moral, uma espécie de boia mental de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. O preconceito tem como base o sentimento de orgulho. Nossa, eu estou lendo aqui agora, eu marquei e ainda assim eu fico pensando, como é que posso? Porque eu nunca imaginei que um preconceito tinha como base o sentimento do orgulho. Nunca pensei nisso. Nos relacionamentos, o preconceito se manifesta quando fixamos-nos nos julgamentos que fazemos para nos sentir superiores ao outro, uma forma de diminuir o valor alheio, uma atitude de arrogância enfermiça. Aqui, Esse parágrafo é rico de conceitos, de aprendizado, que eu acho que eu tenho que parar e analisar parte por parte, as crenças. Posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que a gente devia aprender, eu tenho essa falha, nominar os sentimentos. Às vezes a gente tem o sentimento, mas a gente não sabe qual é o nome dele. A gente não sabe se é orgulho, a gente não sabe se é... Que sentimento que é? Se é preconceito? O que a gente está sentindo? A gente sente, mas a gente não sabe o nome que dá a ele. Então, aí a gente começa o quê? A educar os nossos sentimentos. A gente está despertando para isso. Tenta, Leda, coloca um caderninho ali e vai escrevendo. Ó, hoje eu me senti assim, sabe? E depois reler. Porque, assim, é legal a gente nomear. Porque, assim, é que nem crenças. A gente está descobrindo agora que a gente tem crenças. E que a gente carrega essas crenças. As crenças, é verdade. Elas fizeram parte da nossa vida esse tempão todo. Então, assim, desde a crença de não se comer uma manga e tomar leite, ou bater a manga com leite, essa é uma crença. A diferença de generosidade, né? O sentimento de generosidade e afeto, né? Você querer bem uma pessoa, você está sendo generosa, você está sendo afetuosa, as diferenças que tem. A gente se atrapalha com essa nomeação de... Não sei vocês, mas eu me atrapalho com essa nomeação de... Aí eu acho que você vai ter que fazer uma busca no dicionário para você poder entender e depois colocar do lado do seu sentimento, como a Valéria falou, você escreve aquilo que você está sentindo e depois você tenta um referencial no dicionário. Será que isso é afeto ou é generosidade? Né? Você vai nomeando, Você vai nomeando ele. Agora, sabe nessa página aqui, que vocês, esse pedacinho, né? Eu vou entrar num pedaço que não está escrito aqui. Mas foi isso que eu consegui compreender nesses aninhos aí de caminhada. Porque eram esses livros que eu estudava. O preconceito tem como base o sentimento de orgulho. Por que sentimento de orgulho? Já parou para pensar? Não. Queria que você me explicasse, porque eu nunca pensei dessa forma. Um preconceito, relacionamentos, o base do sentimento de orgulho. Nos relacionamentos, o preconceito se manifesta quando fixamos-nos nos julgamentos que fazemos para nos sentir superiores ao outro. O preconceito é que a gente se sente superior, né? Então, é a estima. Quando a gente tem baixo autoestima, a gente precisa, para se defender, para se sentir bem, a gente crava no outro. Entendi. Quando o ser humano, não tem esse problema, tem uma boa autoestima, ele não precisa. Não tem preconceito. Ele não tem o preconceito, mas ele também não precisa se defender. Eu entendo o que você está colocando. Eu entendo, mas
eu não consigo entender a relação com o orgulho. Eu entendo que ele crava no outro a diminuição dele pela baixa autoestima da pessoa, mas o orgulho, ele tem que Então, se sentir superior, é isso? eu preciso ser melhor. Eu não posso ser menor do que aquela pessoa. Ah, tá. Entendi. O ego está ali. Eu tenho que me defender. Eu preciso defender isso aqui que é meu, né? Este livro é meu, então eu preciso defendê-lo. Isso é orgulho. Entra outros sentimentos também, de posse, sim. da gente achar que isso daqui. Como é que Jesus disse para nós? Não junteis ouro e prata, como é que ele fala? Para não enferrujar, para a gente juntar os tesouros do coração. Nossa. Mas para a gente juntar o tesouro do coração, a gente precisa o quê? Abrir esse sentimento. A gente precisa reconhecer. E aí, assim, no relacionamento, vamos lá. Nos nossos relacionamentos. Por que aqui, quando a gente está falando, a gente não sente que a gente está acusando um ao outro, que a gente não entra na defesa? Qual é o sentimento que nós entramos? Para aprendermos. Isso. A gente está envolvido com a espiritualidade está ajudando bastante, eles estão atuando muito. Então a gente está desperto. Conhecimento, né? Estamos dividindo conhecimento, estamos falando. A gente tem objetivos. Agora, vamos lá, paramos aqui, vamos conversar com aqueles que estão ali. A gente vai ter essa habilidade? Não, porque a gente já vai segurar, não é? A gente já vai... Não, a gente já ia até bem. Não, vamos lá, a gente está indo bem. A gente está indo bem. Mas na primeira faísca, o que a gente faz? Já se prende, já se fala. Sobe o tom. Eu não falo, eu já perdeu a graça, não quero mais brincar. Sobe o tom. Entendeu? Por quê? A gente não gosta deles? A gente não tem um amor? Tem, a gente gosta. Então, mas aí o que acontece? Aí entra o quê? Ele não vai pisar em mim. Orgulho. O orgulho. A falta de paciência entra. Às vezes, ele está falando até certo, mas a ideia pré-concebida, então o preconceito, vem logo, imagina, ele não vai nem falar. Por que ele que teve essa ideia não fui eu? Isso também é uma crença, não é, Valéria? É. Está tudo misturado, tudo junto e misturado aqui. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Por isso que é tão difícil, não é fácil fazer toda essa descoberta. Antes de eu me tornar espírita, estar aqui com vocês, eu vivia no mundo de Alice. Em Nárnia, você vivia em Nárnia. Eu não sei onde eu estava aqui, tudo era tão mais simples de a gente viver. Agora a gente tem que... O que você pensava? Você pensava? No mundo de Bob. É no mundo de Bob, acho que sim. Mas agora, né, o que a gente tem que fazer? Agora. A gente não tem como mais se relacionar livremente. Por quê? Porque você, na hora que você vai falar, você fala, opa, acho que não era muito bom eu falar isso. Acho que... É verdade. A gente perde a naturalidade, né? Então, assim, Fica resfriando, né? A gente vai aprendendo. Então, assim, eu falo que eu não vou dizer que assim que seja a coisa mais fácil, mas a gente vai aprendendo a ter conversas com um grupo que eu consigo expandir essa consciência, né?
e as outras conversas com as outras pessoas. Entendendo, tendo esse olhar de Jesus, que cada um tá ali, é irmão do mesmo jeito e tem as suas dificuldades, né? Não é uma tarefa fácil. Esse é o despertar da consciência, né? Eu tô despertando, eu tô saindo daquele quadradinho que eu vivi ali a vida inteira, tô saindo da minha zona, né? eu tô saindo da minha zona de conforto e eu quero despertar. É a história que o Sérgio colocou lá. Eu quero sair da prisão. E eu vou sair da prisão sozinho. Eu não vou carregar o outro. Ele não colocou lá a parábola da prisão para vocês? Então, é a história dele, é ali. Me lembrei Então, assim, do mito da caverna, com aquela história do Sérgio. também. Então, assim, é andar diariamente. A gente pode fazer também analogia como Paulo, quando ele foi para o deserto, que ele parou lá, ficou para repensar em tudo, para depois voltar. Aquele Paulo que falava, ele aprendeu a se conter, a falar as coisas para grupos diferentes, mas não mudando aquilo, o valor dele, entendeu? Porque senão a gente vai estar sendo hipócrita. Não, é que assim, talvez a gente vai ter, eu não tenho essa habilidade, tá, gente? Em alguns grupos eu fico mais quieta mesmo, mais reticente, né? Eu fico mais assim, porque eu acho que assim, as pessoas não querem ouvir e eu tô respeitando aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu também não quero falar, não quero fazer frutica, não quero ficar falando de política, então eu fico quieta. Se o papo é ali, eu respeito, entendeu? Mas aí não seria no caso assim de uma hipocrisia, é que a gente agora assim tem que ficar, antes de falar, a gente tem que pensar no que vai falar. Antes a gente agia com muita naturalidade. Eu tô aqui ainda. A gente reconhece, Solange, eu acho que agora a gente reconhece o sentimento. A gente reconhece quando a gente vai perder a paciência, a gente já sente, então a gente se segura, não é? Ou muda de assunto, ou tenta uma outra conversa. A gente agora a gente reconhece. Aí quando falou, é isso. ou quando já foi, já falou, já saiu, não podia. Aí você fica assim, né? Aí entre os chicotinhos, né? Mas não tem jeito, de vez em quando tem um chicotinho mesmo. É verdade. Tem Bom, mas isso faz parte da nossa transformação, da nossa reforma íntima. E temos que estar felizes. Aqui. A gente escolheu estar aqui nesse momento, é o nosso despertar e está tudo certo. A gente tem que só ir ajeitando, se enquadrando na nova situação. Aos pouquinhos a gente assenta e vai. A gente não precisa ser a palmatória do mundo, né? A gente precisa, né? Porque se a gente fosse a palmatória do mundo, a gente vai tomar muita pancada e não vai estar fazendo o principal, que é pela gente. Esse é o principal, né? Eu vou estar fazendo pelo outro. Eu não vou estar fazendo por mim mesmo. Porque eu consigo ajudar o outro se eu estiver muito bem estruturada. Agora, se eu não tiver essa estrutura, eu não consigo ajudar o outro. Mas mexe, sabe, dá aquela transformação, te dá uma inquietação, traz tudo isso sim, né? E você começa a se olhar e você fala assim, meu Deus, aonde que eu tô? E tá tudo perfeito, porque o livro tá fazendo aquilo que ele tem que fazer, tá mexendo com a estrutura. E é essa para mexer mesmo, né? Tirar a gente daquela zona de conforto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nárnia não dá mais para ir. Mundo de Bob já ficou no rola. E a Alice também já encontrou o rumo. Então, assim, é vida mesmo. Entenderam? Então vamos lá? Ó,
A gente parou aqui, então. Minha Minha mente mente. Minha mente. parecia uma represa. Você vê, ó. Que a gente está sentindo, né? Ó. A gente deixa para os próximos capítulos, mas é isso mais ou menos que a gente está sentindo. Porque ele fala assim, minha mente parecia uma represa prestes a transbordar de tantas lições. Somos nós. Ensinos que não eram novos para mim, mas que agora chegavam no meu íntimo, tocando minha sensibilidade. É isso mesmo. Estava fazendo um curso de resgate da sensibilidade no hospital, o curso que tem lá. Eu fico imaginando, né, quando a gente for para lá, os cursos. Curso de sensibilidade no Hospital Esperança. As palavras ali ouvidas não eram novas para o meu cérebro, todavia completamente inovadoras ao meu coração. Sim. Porque é aquilo que eu falo muito. Agora, né? E isso, eu assim, não veio comigo desde pequena. Isso daí eu estava me recordando outro dia. Eu não sou assim agora. Eu sempre pensei assim desde pequena. Por que eu preciso agredir o outro? Sempre pensei assim, por que eu preciso magoar o outro? Né? E aí eu fui melhorando isso. Por que o outro... Por que eu consigo entender o outro, mas o outro não consegue me entender? E aí eu fui arrumando esse fator da empatia. Qual é o grande problema, vamos dizer, entre aspas, que existe na humanidade hoje? Essa correria, todo mundo querendo as coisas materiais, aquela correria toda, mas ninguém para olhar quem está do lado. Ninguém está prestando atenção no Sério outro. que eu nunca pensei como você de criança, essa coisa, por que eu tenho que agredir? Nunca me passou isso pela cabeça, eu agredi. Eu tinha isso. Nunca me passou. Eu sempre fui mais mansinha. Outro dia eu estava me lembrando que assim, eu estudei em escola municipal e aí eu queria livros de paranormalidade, olha. Eu ficava um pouquinho a bibliotecária, que ela Valéria, você já era a tia Conceição. A tia Conceição, e ela falava assim, não, vamos ler Pato Donald, vamos ler Pato Donald. Eu queria um livro de paranormalidade. Meu Deus do céu, você já estava com a sua espiritualidade aflorando, amiguinha. Já. Isso eu estava na 3ª, 4ª série, gente. Valéria, mas era você é além do gente, tempo. não. Sabe, Estrelas Além do Tempo, aquelas 3 moças que trabalharam na NASA. Que filme maravilhoso aquele. Maravilhoso, você, né? Você já era uma delas aí, se candidatando a... Imagina, criança que E aí onde que eu falo assim, esse ser, né? E aí eu fui notando, eu despertando isso dentro de mim, eu consigo ver melhor o outro. Eu estou me ajudando, mas eu consigo ajudar o outro. Né? E aí é onde que muitas vezes, tá? Eu não gostaria que ninguém se sentisse ofendido. Mas, assim, eu me deparei muito com muitas pessoas, muitos espíritas, que sempre falavam nisso, né? E onde que eu volto a dizer, não é uma ofensa, eu não gostaria de ofender ninguém. Mas falam muito da filosofia. E eu sempre falava assim, para mim eu não preciso da filosofia, eu olho Jesus. E Jesus para mim sempre falou assim, acalma, acalma, acalma. Então é esse andar, né, que muitas vezes a gente se perde. Todo mundo sai para buscar a sua profissão, não está errado. Mas se a gente fizer a junção, a gente tem um exemplo do Haroldo. Ele é um juiz, mas ele tem, quando ele vem para a palestra dele, ele traz coisas extremamente dóceis, né? Muito amorosa. Então, assim, não perdeu esse afeto, não perdeu esse olhar, tá ali lutando. A sensibilidade, a empatia, não subiu a cabeça, é uma coisa impressionante.
Eu que vivencio no meio deles, é uma coisa lastimável. Tem pessoas que, porque ascenderam a um cargo como esse, são incapazes, às vezes, de querer entrar com um funcionário no elevador, como se a gente fosse passar alguma doença para eles. É uma coisa triste de ver, sabe? É um preconceito, como se eles fossem de outro planeta superiores a nós. É um nojo, é um nojo. Você trouxe todo o fator que você estava pedindo para falar de crença. É uma crença, eu sou superior. O orgulho, eu preciso me defender, eu tenho que defender. Defender o quê? Ele tem o mérito dele. Defender do quê, né? Eu falei assim, ele tem o mérito dele, ele estudou, ele entrou só com estudo. Legal, mas ele não é superior a você. E é isso que às vezes assim a gente não consegue compreender. Eu achei mó bonitinho aqui da cidade. Ontem foi dia do gari. As escolas municipais pararam para fazer homenagem aos garis de Indaiatuba. Porque graças a ele a cidade é hiper limpa. Então a gente tem que agradecer, mas é aquela coisa, imagina, é um gari. Tem uma fala. Mas já está mudando, né? Já está mudando. Tem uma fala de uma coisas, criança perguntando. Uma fala de uma criança perguntando para o pai, né? Pai, esse daí é o caminhão, é o homem que. Pai, esse é o homem que recolhe o lixo? Como é que é? Não, esse é o que faz a nossa limpeza. Entendeu? No sentido de que se não tivéssemos a sujeira, se nós não fizéssemos a sujeira, ele não precisava estar limpando. Somos nós que fazemos a sujeira, né? Essa é a lixo, não, é o homem da limpeza. Então, assim, essa é a transformação. É olhar a pessoa com o seu talento. É trazer esse sentimento, esse ser. Então, é por isso que às vezes a gente se bate tanto, assim. E a gente tem conhecimento do quê? De técnicas, né? Técnicas. Mas a gente não aprendeu, não se educou para trazer essa essência. Todo mundo tem um papel na vida, né? Cada um cumpre um papel. Todo mundo, se você olhar, né? De uma varanda, cada um tem um papel, cada um faz uma coisa. É aquilo que Jesus falou dos talentos. Cada um tem o seu talento. Cada um tem um talento, importante. Tem um papel para cumprir. Mas às vezes a pessoa não se sente importante. E aí onde vem a baixa autoestima, vindo a baixa autoestima, vai cravar, não tem nem dúvida, vai se defender. Que a gente já não se defendeu. Todo mundo fala assim, você já não teve aquele dia que você tá com a tua autoestima lá embaixo, tu não tem nem estima. Tu não tem nem estima, se for falar. E aí você crava, mas você crava com os dois pés. Oxe. Meu Pai eterno, tá passando o filme aqui na minha cabeça, Jesus amado. São as nossas crenças, são os nossos preconceitos, aquela coisa assim, não me derruba. O pior que derruba, porque assim, a gente pode ficar lá no salto alto na frente, mas depois a gente está destruída. Emocionalmente a gente está destruída. E espiritualmente também, então a gente está destruída. Porque a gente não conquistou nada. Ninguém derruba a gente que cai sozinho, né? Não, ninguém derruba. Ninguém derruba, a gente que cai sozinho. A gente mesmo que se derruba. Ninguém precisa derrubar, a gente se derruba sozinho. Mas isso daí são o quê? São as encarnações, né, Leda? Quantas encarnações? É o instinto, é tudo. Agora a gente já começa a entender por que a gente se boicota, se sabota, né? Tem umas reações, pensa algumas coisas, de onde que veio isso, né? De onde que veio esse medo, de onde veio essa insegurança. Isso. Nossa, eu vou perder, tal pessoa vai falar o que de mim? Não era assim? Você não pode passar na dieta, porque senão tal pessoa... E a tal pessoa tá lá, meu filho, ela pode falar o que ela bem entender, porque você não vai entrar na cabecinha. Mas e você? Tá com a sua consciência limpa?
São todas essas crenças. Então a gente tem bastante mesmo. E vão ter que ter muita paciência, muita amorosidade, fazer muita declaração de amor, muito espelho, viu, Leda? Muito espelho, muita declaração de amor. Oração do perdão. Ho'oponopono, oração do perdão. Pra gente mesmo. Não é Pra pro gente outro. mesmo, é. Não está perdoando ninguém, não. Você está se perdoando. Se Olhando perdoando. assim, Leda, se você agir assim, com a gente com paciência, se olhar bastante no espelho, a gente vai estar agindo com afeto conosco e com generosidade. Não sei se dá para você entender a diferença. Sim. E aí, veja bem, eu me amo, eu tô tendo afeto comigo, eu tô sendo generosa comigo. Eu vou expandir para onde? Eu vou ser generoso, eu vou ter essa afetuosidade com o outro. Com quem está em volta, com quem está perto. Com quem está em torno. Quem está em torno acaba ganhando. Porque quando a gente não tem isso, não é porque a gente é mal, né? A gente resolveu acordar e falar, é hoje, vou botar fogo no parque. É porque a gente não está conseguindo, a gente não está se aguentando. E muitas vezes é uma forma de pedir ajuda, mas eu vou pedir ajuda para quem? Vai me julgar? Não vai me dar a mão. Por isso que eu volto a falar aqui. Por que a gente consegue falar e que se a gente for levar esse assunto para qualquer lugar, a gente não vai conseguir? Que as pessoas não estão preparadas, não estão abertas, não estão prontas. E parece que a gente está fora da casinha agora, né, Ana Cláudia? Nos assuntos, quando reúne a família, é um desperdício, fora daqui, fora dali, aí você tem que ficar como você falou. Agora você começa a ficar mais quieta, mais observando, mais na sua, não entra no mesmo assunto. A gente está freando mais, né? E a gente já sabe que a gente não está podendo, porque não é Mas, certo. Eu posso dizer uma coisa. Tem isso, um está ajudando o outro, porque todos nós estamos se conhecendo e se conhecendo e conhecendo um ao outro e ajudando. Mas eu acho que tem uma coisa muito maior. A gente está sendo muito amado pela espiritualidade. Porque não dói. Não dói. A gente consegue falar de coisas que são super íntimas e não dói. E vem com uma facilidade, né? E a gente fala com uma facilidade, não fica pensando, vou falar assim, vou falar assado, não. Simplesmente a gente fala, vem o sentimento e a gente expõe, não é? Esse é o planejamento deles, nos desenvolver dessa forma, com muita amorosidade, para que a gente consiga sentir tudo isso. E, de certa forma, isso vai nos limpando, né? A gente vai evoluindo, a gente vai se purificando, vamos tirando de dentro de nós essas coisas que a gente veio carregando ao longo desses anos todos que nos fizeram mal. Eu acho que é uma purificação mesmo. É muito interessante, né? Muito interessante mesmo. E assim, acho que traz um sentimento de muita gratidão a todos esses espíritos, né? Que conseguem olhar, né? Que conseguem nos trazer esses livros, mas conseguem nos olhar na nossa essência, porque a gente tem uma essência boa. A gente tem um monte de máscarazinhas, mas a gente tem uma essência boa. Nós somos luzes. E essa luz brilha no centro do nosso peito, sim. A gente só precisa acreditar que ela brilha e expandir toda essa energia. Mas nós somos. E como nós somos felizes, né? E como nós somos agraciados com essa oportunidade. De estarmos aqui, né? Estarmos aqui.